Olá, amigos! Mais um episódio da Una TV chegando até você aqui no nosso canal Una Imóveis Conectados, o maior portal de imóveis exclusivos do sul do Brasil. Hoje, no episódio especial, recebendo uma imobiliária que tem um nome magnífico, né? Já é magnífica no nome. E o Sim, diretor é o Anderson Pliskiewski, acertei, né, Anderson? exato. Eixa, eu estava treinando para falar o seu nome, né? Mas a gente conhece por Anderson e acaba que não fala o sobrenome, é polonês, né? Seja Isso. bem-vindo aqui ao Una TV, Anderson. Obrigado. E por que a imobiliária se chama Magnífica? Porque a gente fica curioso, né? Tem 6 anos a Então, imobiliária? ela vai fazer 6 anos agora em setembro, né? Sim, O nome Magnífica. A gente queria achar um nome assim que realmente as pessoas pegassem de primeira. brilhasse os olhos. Porque tem muitos nomes de imobiliárias que a gente não grava, Uhum, começa com umas letras e tal, e a gente realmente não grava. Agora, uhum. quando a gente fala para o nosso cliente Magnífica, Pronto. pronto, Fácil, né? Não tem como fácil, esquecer. fácil e não tem como esquecer, pega de primeira. E é um nome E positivo, né? Gostoso. exato. As Magnífica, você pessoas mesmo disse. na imobiliária até brincam, né? As magníficas, os magníficos. Todo mundo é magnífico. Então, é bem legal. Esse Bacana, né? nome ficou muito bom. E hoje a Magnífica funciona como é a estrutura de vocês? Vocês estão no Santa Quitéria, fazem 6 anos que vocês estão atuando enquanto imobiliária, já associadas à Una já não são os mais jovens, né? Porque teve gente depois de vocês. Mas Exato. desde o ano passado já estão conosco na Una. Sim. Vocês atuam na área de venda, locação. Conta um pouquinho como é que é a operação de vocês. Então, a gente começou, na verdade, eu comecei sozinho, né? Trabalhei Você é por. corretor de imóveis. Sei. Pronto, sempre assim começa, gente. Então, eu comecei no mercado em 2011, né? Sim. Na imobiliária Fernandes Meira, onde ela fazia parte da antiga rede imóveis. Uhum. E ali foi onde começou tudo, né? Eu não tinha experiência nenhuma com vendas e tal. E eu sempre me destacava. Por quê? Porque eu chegava por primeiro, saía por último, fazia todos os plantões. Eu me destacava. Se Tanto, dedicava, né? tanto é que no ano de 2013 lá, eu fui campeão do ano dessa imobiliária, que ela era de São Paulo e tinha filial aqui. Uhum. Só que essa filial aqui, ela tinha mais de 60 corretores. E você foi campeão do ano. E eu fui campeão do ano de 2013. Olha que legal. Então, Aí para você mim pensou, acho que eu tô foi, indo bem. para mim foi bem prazeroso. Tanto é que eu tinha outra atividade, né, por fora, em Uhum. paralelo, e eu tive que realmente abandonar aquela outra atividade porque eu tinha que Se dedicar àquilo que se estava dando dedicar certo. mais ainda àquilo que estava dando certo. Foi aí então que eh, eu a imobiliária, a Fernandes Mera, ela decidiu sair de Curitiba em Uhum. 2015, Uhum. 2014, 2015. Ela decidiu fechar as portas aqui e continuar só em São Paulo. Aí, como eu tinha bastante resultados, tinha bastante imóveis, bastante angariações, eu comecei a procurar um lugar para ir, né? E levar Lógico. meus imóveis, meus clientes. Trabalhar solo. Eles estavam indo para outra imobiliária, só que daí, como eu estava acostumado a trabalhar em rede e tal, Uhum. eu vou procurar uma imobiliária da rede. E como eu ouvia falar muito bem do Amauri, a gente se encontrava bastante nos cafés, né? Porque Sim. tinha café da rede todo Sim, mês. sim. Cheguei, conversei com a Amauri, estou saindo de lá, eles estão fechando as portas, estou com bastante imóvel, tem uma vaga aí, quando você quer começar agora? Anderson, pode vir, pode começar a partir de amanhã. Opa, beleza. Que bom, né? Foi aí então que eu entrei na Abitec. E na Abitec lá fiquei desde 2014, 2015 até 2019. Sim, sim. Lá eu fui campeão do ano, né? Continuou. 2016, 17, 18 e 19 da Abitec. Sim. Eu fui campeão da rede também pelo ano de 2018 e 2019. Puxa. Só que aí, o que aconteceu?
como eu estava com muito cliente, eu tinha muito resultado, eu já não estava conseguindo mais Administrar sozinho isso. atender tantos clientes e fazer plantão. Foi a um ponto que eu conversei com a Mauri e falei, Mauri, me tira fora da escala, porque não estou dando conta de atender clientes e vir fazer plantão, ou então vir para o plantão e já ter que sair e tal. E eu fiquei mais uns 4 meses fora da escala do plantão, mas mesmo assim tinha os resultados, mesmo porque eu fazia coisas diferentes, né? Colocava placa, ia no condomínio, conversava com o porteiro, eu chegava até a colocar panfleto nos carros. Eu fazia bastante coisas assim Bastante que ações. eu vejo hoje em dia que os demais não fazem. Não fazem. Por que não tem um resultado melhor? Porque não fazem coisas diferentes que as pessoas não estão fazendo. Sim. Aí, então, campeão da rede de 2018 e 2019, né, do ano, 2 anos seguidos, né, naquela época tinha imobiliárias, assim, bem de ponta hoje em dia, e daí eu acabei falando para ele, Mauri, eu acho que eu vou sair, acho que chegou um momento que eu vou trabalhar sozinho, eu vou tentar, conversei com eles, não queriam que eu saísse, né, Porque eles são muito porque, legais, né? além do profissionalismo, tenho, né, uma grande amizade com eles a lá Mauri é meu dentro. conterrâneo, a gente é da mesma Sim. cidade do interior. Palotina. Então, tem né, toda essa amizade toda, mas eu decidi, olha, eu vou trabalhar sozinho. Daí, mas trabalhar sozinho como? Em casa? Surgiu uma sala para locação de R$ 1.100 na época. A sala, assim, mais ou menos de 50 metros quadrados, era pequena, um banheiro. E daí decidi entrar lá, alugar, né? E entrar a trabalhar com meu notebook, aquela sala, comprei uma mesa. Ok, tá bom para mim, vamos ver o que dá. Só que aí, como eu era muito conhecido na rede imóveis, aí de repente veio uma pessoa trabalhar comigo. Aí eu já coloquei um site. Aí já veio mais uma. Aí de repente tá lá, meses. Veio outra pessoa, Anderson, você tá com o site, tá aí, eu quero trabalhar com vocês aí, não sei o quê. Pode vir. E nisso, quando eu vi, a gente já tinha montado a locação lá, nessa sala de 51 metros quadrados, com um banheiro, a gente já estava em 12 pessoas. Igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cabia mais um. E daí, digamos, era meio ruim lá, assim, porque era uma sala só, quando chegava cliente, aí todo mundo ouvia, não tinha. A negociação às vezes é um pouco complexo. Mas mesmo assim, os clientes viam aquele ambiente acolhedor, sabe? Sim. Que daí eu dei uma reformadinha, eu dei uma cuidada, ficou um ambiente bem legal. Só que chegou um momento que estava muito cheio, um banheiro, não tinha mais condição de ficar ali. Aí o que eu fiz? Aí eu busquei uma casa maior, melhor, né? Foi aí que eu achei uma casa ali no Santa Quitéria, porque antes a gente estava no Portão. Sim. Aí no Santa Quitéria tinha uma casa lá para alugar. Antes eu pagava R$ 1.100, daí eu decidi pagar um aluguel de quase 7 mil. Uma pequena diferença. Tinha que ter um fiador, né? E eu tinha a minha tia, sou muito grato a ela foi minha fiadora lá, né? Daí era um valor mais alto tal, eu comecei do zero. O recurso que eu tinha era só da corretagem. Sim. Eu não tinha mais nada, né? Sim. E de repente, poxa vida, mas dá para pagar. Eu sabia que dava, tem que ser arrojado, mas a gente tem que ir com calma, né? Um passo de cada vez. Foi aí então que eu conversei com a minha tia para ela ser fiadora. Ela, Anderson, 7 mil. Eu falei, tia, dá para pagar. Não vai dar certo. Dá, pode ficar tranquila. Foi aí também que ela acreditou em mim, né? Foi minha fiadora. Paguei aluguel por 1 ano e meio, 2 anos ali. Pagando certinho, tá falando? Pagando certinho, nunca deixei faltar, né? Nunca deixei de pagar, mesmo porque aquilo dali, o proprietário lá também, ele contava com isso. Todo proprietário conta com isso. E aí foi então que veio a oportunidade de comprar a casa. Uma casa de 190 metros quadrados. E numa região maravilhosa, né? Uma região muito boa. O movimento ali é
ótimo. Sim. Aí foi então que eu fiz uma proposta para o proprietário, ele aceitou. Faz uns 8 meses que eu comprei o imóvel. Ai, que Então, delícia! Parabéns, a Anderson. gente já está numa sede Própria. própria. Olha Então, isso. graças a Deus, o negócio Com tem 6 anos alavancado, com 6 de anos imobiliária. de imobiliária. E nesse meio caminho, você pegou Covid e tudo aí, o período da Covid, olha, né? teve 2 meses ali que a gente ficou sem fazer nada, sem ganho nenhum tal. Mas também quando deu uma melhorada, melhorou bastante, né? o Nesse volume, né? período. Aham. Aí, então, consegui comprar a casa tal. Aí existe um projeto lá de fazer uma estrutura totalmente diferente do que é hoje, Sim. mas um pouco mais para o futuro. Aquele negócio, Passinho em passinhos. passo por passo, né? Mesmo porque também eu e minha esposa, a gente até pensa de fazer a aquisição de mais um imóvel, até para moradia, só que daí com isso a gente dá uma parada ali na imobiliária também. Sim. Mas assim, o ambiente que a gente tá bom, tá ótimo, mas a gente até poderia melhorar no caso. E pro futuro vai ser isso que vai ser feito. Mas o gostoso é ter projeto, né, Anderson? Exatamente. Minha mãe dizia que o bom da festa é esperar por ela, né? É que se a gente não tiver sonhos, Não adianta, não morremos, tem por né? que viver. Não tem sonho, já morreu, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar Mas grande. foi rápida a sua evolução, né? Evidentemente que a gente fala assim, nossa, a pessoa foi muito rápido, o que aconteceu? Não, você teve toda uma história com o mercado imobiliário antes. Exatamente. Você teve resultados, você aprendeu, garanto muita coisa, acertou Sim. muito, errou muito também, possivelmente. Sim. Né? E aí que você foi empreender. Então, assim, que não é que do dia para nossa, 6 anos já tem tudo isso. Não, como empreendedor, 6 anos, mas antes disso teve toda uma história, né? Teve toda uma história, né? Digamos, aí eu comecei do zero, daí atualmente a gente está numas 20 pessoas, ainda estou num processo de contratação de mais gente para o setor de locação. Então, essas 20 pessoas que estão ali, todas produzem, sabe? Tem um comprometimento, então também sou muito gratos a ela, As né? pessoas, A elas por estarem junto comigo. Então, foi um resultado assim, nada fácil. Imagino. Porque quando eu comecei lá, eu comecei do 0,0. Eu não tinha assim, eu tenho um imóvel aqui, eu vou investir lá na vou tirar um dinheiro de uma imobiliária. aplicação. Digamos assim, o que eu tenho foi tudo através da corretagem. Se eu tenho, digamos assim, um caixa, é por causa da corretagem. Então, eu não tinha nada Então, de é um de agradecimento ao imóveis, mercado nada. imobiliário, né? Exatamente. Tudo coisa boa, né? do suor, né? Mas como você disse, né? Eu gostei que você estava falando ali, né? Porque você alcançou os resultados que você alcançou porque você fazia coisas diferentes. Coisas diferentes. Mas não quer dizer que são coisas absurdamente Não. inusitadas. Simplesmente você não se limitou a simplesmente ali fazer a questão do relacionamento. Você foi além disso, fazendo outras ações, né? Outras ações. É assim, o corretor que ele espera uma ligação, que ele espera que a imobiliária dê de bandeja para ele, que ele não goste de angariar imóvel, não está no caminho certo. Não está na profissão Não certa. vai. Não, O né? corretor, digamos, ele que tem que trazer resultado, né? Ele que tem que trazer. A imobiliária tem estrutura, tem resultado, tem. Mas o corretor também ele tem que fazer a parte dele. Não é a imobiliária Sozinha, fazer né? toda a parte, né? A imobiliária está ali, tem estrutura, tem internet, tem café, tem Tudo. contrato, tem assessoria jurídica, mas o corretor também tem que fazer a parte dele. Correr atrás, angariar imóveis, fazer coisas diferentes, falar Buscar com seu leads, né? relacionamento, buscar clientes. A imobiliária tem cliente, a UNA também envia clientes, mas assim, não é o suficiente. Claro, lógico, Não é. não dá para ser, né? Tudo que a gente faz que o outro não faz, a gente já está na frente, Lógico. né? Então, tem muita gente que às vezes espera tal, o negócio cair, mas não cai. O que cai do céu é só Só chuva. chuva. Do céu, só chuva, é isso Então, mesmo. quando o corretor está ali, se dedica, vem todo dia, faz ações diferentes,
resposta, usa seu Assume os Instagram. plantões, né? Exato, aí as coisas tendem a acontecer com mais rapidez, né? Agora, quando só espera, não adianta. E essas coisas diferentes, qual você acha, assim, agora curiosidade, assim, o que mais diferente você achou que você fez, assim, Nesse caminho todo, nessa tua então, assim, história? quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei força total, né? Sim, Digamos, mesmo com família e tal, eu tinha que se dedicar para que hoje a gente está numa situação mais mais confortável. confortável. Porque antes a situação não Bem era difícil, confortável, era difícil, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode ir jantar, almoçar em qualquer restaurante, que não vai pode. fazer diferença. Antigamente não era assim. Então Era eu escolha, comecei né? lá do zero. Como que eu consegui? Ah, eu era o primeiro a chegar, era o último a sair. Tinha a época lá das ofertativas, ficava até 7, 8 horas dentro da imobiliária. Tinha um conectado lá que fazia umas 40 ligações lá, num período lá de 1 hora e meia tinha, e a gente começava a conversar, até que alguém falava sim, né? E quando falavam sim, a gente ia lá, atendia o cliente. Então, hoje em dia, as pessoas não fazem, né? As pessoas não... Difícil quem faça uma ligação. Pois é, né? Não estão fazendo mais ligação, é WhatsApp. Tá, mandou WhatsApp, mas liga também. Então, antigamente era tudo na base da ligação. A unha. Aí o que acontecia? Além, né, de fazer esse horário todo, fazer essas ofertativas, fazer esse conectado, eu ia lá, eu colocava a placa em postes, né, Por digamos, conta disso. ao invés de ligarem para a imobiliária, que ligue para mim. Eu angariei o imóvel, já estou no Lógico. imóvel, vou colocar placa, eu mesmo colocava a placa. Sim. Aí tinha outras ações que eu mesmo fazia o panfleto ali, né? Pagava para a gráfica, vinha o panfleto, eu mesmo entregava nos prédios, ia lá, conversava com o porteiro, com o outro. Estava indo para a imobiliária, eu já parava num condomínio, dois, já aproveitava, Aproveitava o sabe, o caminho. caminho. E na volta era a mesma coisa. Tanto é que a minha primeira venda foi de uma casa em condomínio que rendeu lá 28 mil na época. Nossa. 28 mil em 2011 era muito Hoje é bastante dinheiro. dinheiro, imagina. Aí eu tinha outra atividade lá que eu ganhava 1.000 e pouco no mês. Imagina. Você Daí naquela imagina? hora você falou assim, vou ser corretor só. E isso foi numa oportunidade que eu estava voltando embora e eu passei no condomínio, conversei com o porteiro, tal, isso e aquilo, e ele confiou em mim, passou lá A as indicação. informações, né? E eu consegui chegar até o proprietário, angariei a casa. E dentro de 15 dias lá a casa estava vendida, era uma venda à vista, eu não sabia de nada. Sorte que minha gerente lá deu toda a Suporte. assistência, todo o suporte, e ela e eu conseguimos vender aquela casa e foi uma angariação e venda. Era uma casa de um valor alto também, elevado, que foi muito prazeroso. Daí, digamos, opa, comecei a gostar do negócio. Vou Aí eu distribuir mais fazia essas panfleto. ações. Aí eu estava na imobiliária Fernandes Mera, eu pagava os portais do meu bolso mesmo, né? Você investia. Sempre fiz isso. Pagava os portais, eu fazia divulgação lá no LX, naquela época era gratuito. Eu tinha lá 60, 70 imóveis, eu, além da imobiliária, investi lá, eu também. Só que aquela época era uma época assim, que não é igual agora, que tem a facilidade, sabe? Eu acho que agora a época as pessoas ficam mais, vai acontecer, só vou fazer Engraçado, isso. tem mais facilidade, mas daí as pessoas fazem menos, né? Exatamente, porque antigamente, além da gente colocar no sistema da imobiliária, a gente tinha que colocar no sistema dos portais, um imóvel a gente tinha que cadastrar umas 8 vezes. Não tinha esse negócio de importação do Não XML, né? tinha. Hoje em dia você coloca o imóvel ali, pronto. Tá em todos Mas os antes lugares. você tinha que cadastrar umas 8 vezes. E ainda você tinha que preencher relatórios, né, do imóvel, e tinha que fornecer lá para a imobiliária. Então, Ficha de digamos, visita, tudo. exato. Então, você imagina, eu tinha que fazer tudo isso para a imobiliária e ainda tinha que fazer para mim. Lógico. Aí hoje eu não vejo lá o corretor, aliás, até tem, Sim. mas não todos. Mas o corretor não investe nele, não chega a pagar uns 200, 400, 600 reais lá, não sei,
num portal que ele mesmo cadastra os imóveis E dele. que vem para ele, né? E que vem para ele. Pois é. Não tem. Então, digamos, eu fazia muito isso. E dava muito certo. Tanto é que, digamos, eu fui campeão de vendas aí. Olha, ele já contou o segredo, gente. Olha aí, vamos pegando as dicas do Anderson, né? Porque se funcionava lá, hoje, com a melhoria da tecnologia, das integrações das coisas, a minha ideia é que funcione muito melhor, né? Exatamente. Então, ao invés de, às vezes, ir o imóvel para, o lead ia para a imobiliária, mas ele podia vir para mim antes, porque era minha Duas angariação. chances. Claro, ia fechar o negócio, sempre fechei dentro da imobiliária, nunca fora. Mas é uma coisa diferenciada que, não, a imobiliária paga, a imobiliária... É que assim, né, você mesmo investindo separadamente, né, mas com essa sua ética de fechar, mesmo assim, mesmo que o lead foi pago por você, lá na tua campanha, você fecha dentro da imobiliária. Qual é a vantagem? A vantagem é que você tinha o dobro de possibilidades de receber leads, né? Exatamente. Os da imobiliária e os teus. Ou até mais, né? Ou mais, né, porque evidentemente. Tem um prédio, não vou revelar o nome dele. Claro, lógico. Mas eu já vendi 8 apartamentos lá. Olha só. Inclusive, Já é o vendedor oficial do prédio. Inclusive uma cobertura. Então, teve a oportunidade lá que eu estava na panificadora lá, digamos, comprando um pãozinho da tarde, e de repente a pessoa me Anderson, tô vendo o teu telefone aqui na frente do prédio. Mas por quê? Porque eu fui lá, coloquei a placa, né? Sim. E daí também colaborava lá com os porteiros, tal, faz fazia parte, aquela, né? faz parte. A gente ajuda quem ajuda a nos gente. Lógico, é uma via de mão dupla. Exatamente. Então, sempre deu certo. Daí, uma certa oportunidade lá também, uma proprietária. Mas, Anderson, você abriu a tua imobiliária, você que está colocando a placa aqui? Sim, sou eu. Não cai minha mão, né? Porque se a gente não pode ficar dependendo também só de das tudo, pessoas, né? Porque essa ação que eu fiz ali teve um grande retorno. Grandes retornos, né? Sim. É que às vezes, eu acho que isso, pegando isso que você falou, acho bem interessante, né? Crescer, buscar resultados com os pés no chão e com a humildade de trabalhar, continuar trabalhando, né? Não importa se você é o dono da imobiliária ou não, não tem problema você lá colocar uma placa, né? Hoje eu não estou com o meu crachá aqui, mas eu ando com um crachá de corretor de imóveis. Leva o corretor no peito, né? Leva o corretor no peito, lógico, né? Faz parte da equipe, né? A humildade é tudo. A gente atender o cliente com a humildade, com a sinceridade, honestidade, né? Então a gente acaba ganhando o cliente. Sim. Então isso vai ficar em mim pro resto da vida. Olha só. E funciona porque a tua história conta, né? Não precisa nem contar, só olhar a história já vi que funcionou, eu né? já, digamos assim, para algumas pessoas, né, já contei a história, né? Além disso, tem muito mais coisas por trás, a gente né? vai ter mais oportunidade para contar. Mas é uma longa história. Mas quando eu me abro, eu falo, meu Deus, Anderson, olha, você... Eu não estou acreditando. Você é pra gente, eu fico surpresa, né, da tua história, né? Pra gente aqui, nossa, às vezes a gente tem tudo e... Agora fiquei curiosa, Anderson. A gente ficou curioso. Então, resume pra gente. Porque agora eu venho de família, assim, muito simples, né? Sim, nossa. Então, digamos assim, a gente não teve ninguém que chegou lá, vai lá, faz isso e tal, eu vou te ajudar. Vou pagar teu estudo, teu cursinho. Aí, digamos assim, eu comecei do zero. Quando eu aluguei lá aquela sala, eu tinha lá um pouco de recurso. Por quê? Porque eu tinha bastante vendas lá, né? Mas só que daí na época tinha corretor angariador, tinha imobiliária, tinha gerente, tinha toda aquela repartição, né? E então dava ainda para guardar dinheiro, né? Mas não era o suficiente lá, vamos montar uma estrutura, né? Que não. Tanto é que quando eu abri a imobiliária lá, aí foi no bem devagar, eu não podia gastar tudo aquilo, mas graças a Deus foi indo. Tem que fazer continha. Exatamente. E até hoje, a gente também, né? Mas o acho dinheiro que isso vai muito cultural, rápido. Né? O Então, dinheiro é fácil de gastar. É muito fácil de gastar. Eu falo isso, gente, como pode, né? A gente gasta tão fácil, gastar e ganhar é tão difícil, né? Exatamente. Acho que essa consciência que é importante faz com que a gente consiga evoluir, né, Anderson? Exatamente. Então, a gente também teve uma festa que a gente fez, né,
4 anos da imobiliária, se eu não me engano, até tá no Instagram Sim. da imobiliária. Eu conversei com o dono lá do restaurante, e comecei a contar para ele a Sim. história, e ele, Anderson, eu também, eu comecei de garçom. Olha isso. Hoje em dia eu tenho isso, tenho aquilo, mas a honestidade da gente fala mais alto, a honestidade dá certo. A humildade, né? Foi fantástico. Mesmo nos processos, sabe? Tanto de venda quanto de locação, se você não ocultar a informação, se você não mentir para o cliente, você já ganhou ele. Sim. Eu já tive casos assim que eu fui atender o cliente, ele, Anderson, o que você achou? Será que eu vou ter retorno lá na frente? Se eu reformar aqui, vai ficar um negócio bom, eu vou ganhar dinheiro? Olha, desculpa, Mas não é isso. eu não compraria, eu não faria esse negócio. Anderson, é sério É você isso? que é o vendedor, Anderson. Não, é sério. O imóvel Parece não a sua tem expectativa, não dá. não tem uma planta boa. Por mais que você faça a reforma, o prédio está detonado, não cuidam, né? Digamos, eu vi vários senões, sabe? Faça isso, isso e aquilo. Aí eu fui bem transparente para ele. Olha, Vamos achar uma coisa melhor, sinceramente, né? eu não compraria. No entanto, eles não compraram, a gente viu outros imóveis, tudo no tempo deles. Não sou aquele corretor chato, insistente, que fica ali no pé, isso e aquilo, que o cliente se irrita e nunca Lógico, mais. né? Às vezes é uma única compra da vida da Exatamente. pessoa, né? Foi aí então que eles abortaram a ideia. Anderson, agora a gente não vai comprar mais, mas eu gostei da tua transparência e com isso você virou o nosso corretor. Não, Olha que bom. perfeito. Passado um ano e pouco, eles me procuraram de novo. Mas assim, eu sempre também procurei manter o relacionamento, né? lógico. Porque você não pode, que Deixar não é esfriar, visto, né? não é lembrado, né? Lógico. Foi aí então que, quando chegou o momento, eles, Anderson, agora a gente vai colocar nosso apartamento aqui para venda, tenho mais uma sala comercial, quero que você venda, assina exclusividade, não tem problema nenhum e vou comprar com você. Faz questão da exclusividade, isso que é bom, né? Aí deixou o apartamento para venda com a gente, vendemos o apartamento, deixou a sala comercial, já temos procuras e a gente está procurando um novo imóvel para eles. Olha que coisa boa. Na verdade, já achamos. É só uma situação ali de carta de consórcio que ele está vendo para resolver, mas o apartamento já está achado. Tanto é que a gente fez visita, revisita. Então, de uma sinceridade, de um trabalho lá de relacionamento honesto no começo. honestamente, né? Então, se eu falasse para ele que era uma boa, que isso, que aquilo, e ele, opa, naquela emoção não é bom, mas ele ia para casa, ia colocar a cabeça no travesseiro, no outro dia ele ia enxergar, mas poxa, mas não, ele estava só querendo corretor tá mentindo para mim, Você ia né? perder o negócio e ia perder o cliente ainda, né? Ia perder vários negócios, né? Porque vários. O bom relacionamento com o cliente, ele pode dar resultado de vários negócios, ele né? pode Não ampliar, só né? Tem indicações ainda por cima, né? Que coisa boa, né? Por isso se chama, gostei do nome, Magnífica, fica bom. É um trabalho magnífico. Exato. Que bacana, assim. E aí hoje, todo esse teu, essa experiência tua, que mesmo talvez curta como imobiliarista, mas muito rica como pessoa, como profissional, você divide hoje com os corretores que trabalham com você. Essa cultura você conseguiu, está colocando dentro da Magnífica? Sim, é um ambiente lá bem acolhedor, sabe? É um ambiente assim também bem familiar, né? Até hoje foi uma pessoa fazer entrevista lá com a gente lá para trabalhar na locação também, e na qual estava meu filho lá de 4 anos de que idade. já está lá na imobiliária. Abriu a porta lá. Eu falei, não se preocupe que o ambiente aqui ele é bem familiar. Sim. Então o ambiente é bom, até tem um casal lá que trabalha com a gente também, se dá super bem. É um ambiente assim bem sadio. Que bom, então, né? É um ambiente bem legal de se trabalhar. Você não nasceu dentro da imobiliária, mas teu filho já? Exatamente. Esse daí já. E até tenho mais um filho também que trabalha junto. Ele já está com 23 anos e já está lá trabalha junto. Ele é o que fecha, é o que abre, o que ele fecha é o Anderson a imobiliária. Do passado. Então, digamos, eu falei para ele, olha, Kevin, você tem que dar o exemplo aqui para os demais. Sim. Né? Mesmo porque, digamos, ele tem que fazer mais coisas que os outros.
Não é ele esperar Esse que é façam por ele. É o ônus, Então, né? deixo ele mais à vontade, mas ele sabe que ele tem que se virar. Que se ele quiser ter um resultado, quiser ganhar mais, é ele que vai ter que ter que correr fazer, né? atrás. Não é eu passar para ele as Não coisas. vai passar pano, né? Todo mundo sabe que, digamos assim, ninguém é privilegiado. Direitos iguais. Direitos iguais. Fez, trabalhou a mais, teve competência, isso e aquilo, ele vai ter uma remuneração, vai conseguir vender, vai ter resultado Pelo melhor seu que os mérito, outros. né? Exatamente. Ah, que bom, né? Que bacana isso. Isso é Então, bacana, né? Então você vê, já está ali com quase sucessão, já está podendo trabalhar. E aí você veio ano passado, eu lembro muito bem quando vocês chegaram no final do ano passado, né? sim. Fazer parte da UNA Imóveis Conectados. A gente recebeu vocês com muita alegria, né? Quando a gente ficou sabendo que vocês passaram a ser associados nossos. E já de primeira vocês já chegaram com festa, né? Porque já chegou na festa do final do ano. Sim. Como é que foi essa decisão de vir para a UNA? É porque eu já trabalhava na Rede Imóveis Sim. quando a Fernandes Mera e a Abitec faziam parte, Sim. né, da antiga Rede Imóveis. Então eu já estava acostumado com esse negócio de rede, né, essa convivência com os demais corretores, parcerias, cafés que acontecem. E daí, quando eu abri a imobiliária, eu fiquei meio isolado, né? Digamos, não, agora é a gente. Deixa eu voltar para uma rede, né? Não, aí chegou um determinado ponto, a gente está, né, com bastante imóveis bons, né? De repente, vamos abrir para eles também. Para parceria, né? Poder vender nossos imóveis, para poder ter uma divulgação maior, né? Porque a divulgação da UNA, ela é bem grandiosa. Sim, nossa, né? O que a gente recebe de ligações dos corretores para parcerias é bom. É muito maior do que antigamente, né? Olha que bom, fico feliz com isso. E detalhe, né? Muitos corretores que a gente já conhece, né? De repente tem um imóvel, eu não consigo ir, mas pode ir você mesmo, não tem problema. Sim. O proprietário lá é tranquilo, né? Ele porque existe pode uma confiança, né? Existe essa confiança, né? Não só da nossa parte, mas da parte deles também. Então, tem corretores que a gente, não, pode ir agora mesmo. 2 corretoras, né, da UNA aí, tem um imóvel meu, tá com inquilino lá, não, pode ir, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Tranquilo, pode ir em nome da nossa imobiliária, tá tudo certo. Exatamente, bom, que né? a gente sabe que não vai entregar um cartão, que não vai, só da imobiliária deixa, não acontece isso, sabe? Não trabalhar em rede, uma rede organizada, né? Eu sou suspeita em falar, porque eu estou aqui falando em nome da UNA, né? Mas a gente sabe que aí você pode dizer, né? Faz diferença, né, Anderson? Faz diferença. E quando a gente fala para o cliente, né, que vai ser 46 imobiliárias trabalhando, o imóvel dele vai ter um investimento muito maior. Em divulgação, velocidade. É bem melhor, né? exatamente. Como que eu faço para vender mais rápido o meu imóvel, mas eu não quero dar exclusividade? Então, esse não é o caminho. Mas você está dando exclusividade para mim, só que eu estou divulgando em mais 46, né? Qual é a... Exatamente. Né? Que é a nossa exclusividade compartilhada, que a gente fala, né? Porque Uhum. às vezes eu fico pensando mesmo, né? Qual é a vantagem? A pessoa, não quero te dar exclusividade, vou colocar com a imobiliária A, B, C, vai administrar 3, 4 ali. Mas ele pode deixar com o Anderson lá na Magnífica, que tem 46, é muito mais do que 2, 3, né? Então, Exatamente. faz mais sentido deixar com a exclusividade compartilhada, Então, né? nada melhor do que você conversar com o cliente pessoalmente, chegar e abrir aquele folder, Mostrar, né? Mostrar para ele, porque ele entenda, porque às vezes a gente fala, o cliente ele quer entender só aquilo que ele quer. Mas quando você está pessoalmente com ele, nossa, realmente vai ser um investimento Isso, muito entra no maior. site da imobiliária tal, olha, tá aqui meu imóvel, entra no também tá, entra nesse aqui também tá. Você fala, puxa, então Sim. o meu vai estar em todos esses, sim, vai estar. Acho que funciona bem, né? Funciona. Que coisa boa, a gente fica feliz, não agradece, viu? E a gente está muito feliz com vocês aqui. Inclusive na festa do final do ano, vocês estavam lá, daí já diferenciados, né? Com balões e tal, né? Eu lembro muito bem das fotos, foi muito legal, assim, a festa de vocês. Eu acho que tinha alguém de aniversário também, se não me engano, que era do time de vocês. Tinha. Tinha aniversariante, cantamos parabéns. Eu não me recordo quem que Teve era, uma festinha lá. Tinha. Foi muito legal, né? Que a UNA toda assim já ficou... É tão gostoso quando a gente já chega fazendo festa, né? E o povo fazendo festa junto, né? Anderson, eu quero, assim, em nome da UNA, agradecer realmente por você fazer parte da nossa rede, né? Por você ter essa história
tão legal e você dividiu um pouco com a gente que não Sim. faltem oportunidades para você dividir mais histórias e mostrar que o corretor que ele realmente entra com os dois pés dentro da profissão, de cabeça e alma, Sim. os resultados, independente de momento econômico, ou crise ou não crise, os resultados acontecem, né, Anderson? Acontecem. É aquele negócio, né? A persistência. Perseverança, Você né? tem a persistência, os negócios vão acontecer. Agora, quando a pessoa não está muito não tá muito afim, o Não negócio está não inteiro acontece. dentro, né? Não. Tem muitos, né, que tentam colocar ali, vou virar corretor porque tá dando, mas eu sou dentista. Mas eu sou contador, mas eu sou corretor. Mas eu sou engenheiro, eu sou corretor. Mas quando Não, um né? cliente fala para mim, não, mas eu deixei com a fulana lá. Mas essa pessoa é uma dentista. Será que ela vai conseguir dar toda a atenção que eu que dependo da venda? Que faço isso o dia Eu inteiro, faço né? isso o dia inteiro, eu só vendo imóveis. Será que qual Qual a vantagem, né? qual que é a vantagem de deixar com duas pessoas assim? Deixa com uma só. Que está né? dedicado ali a isso, Está né? dedicada, que realmente está comprometida, né? Agora, quando tem duas profissões, quer colocar o corretor, porque viu lá uma postagem, vendemos. Sim, mas vendeu por quê? Às vezes até o imóvel próprio, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma outra profissão, quer entrar na corretagem, quer intercalar, olha, é muito difícil. Não dá para você ter... E hoje em dia a concorrência, né, ela tá muito grande. Sim, e não é só entre imóveis, né? É entre várias coisas, né? Imóvel concorre com um produto financeiro. Você tem que, enquanto corretor, você precisa ter muito preparo, né, para conseguir argumentar, para conseguir mostrar o valor das coisas. Hoje em dia, se a pessoa quiser realmente virar corretor de imóveis, ela para com todas as outras atividades que ela tem e realmente se dedique só isso. Porque se ela tem outra profissão para fora e vai querer ser corretor, ela não vai ter resultado. Vai ser muito difícil. É que assim, às vezes as pessoas podem achar assim, mas ser corretor é simples, vou fazer como um bico. Não é um bico. Não né? é um bico. Não é um bico, faz muito tempo, né? É muito digamos trabalhoso, assim, né? Ele pode ver até como um bico. Ele vai conseguir vender? Pode ser até que consiga vender, mas vai demorar? Vai demorar. E quantos vai conseguir vender assim? Com velocidade? Agora, nenhuma, né? o corretor, né, que realmente só faz isso, todo mês ele está vendendo. Todo mês está caindo dinheiro. Todo mês ele está vendendo. Agora, quando a pessoa tem outra profissão para fora, quando não se dedica tal, passa 2, 3 meses, as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele tem outra... E olha que é bem capaz até de a outra atividade também não ser bem executada, né? Porque daí não faz nem bem um nem outro bem, né? Acaba fazendo duas coisas mal feitas, né? Então, é melhor se decidir, né? Se decide, entra de cabeça. É o que eu estava falando numa outra situação hoje, inclusive, conversando com outra pessoa, a gente quando encara alguma coisa, quando a gente diz, não, eu vou... uma oportunidade, um trabalho, um estudo, qualquer quer que seja, você precisa dar o seu melhor. Dar o melhor. Né? Não importa se o que nível que é, ou do que é. Não, se você entra, não é nem questão de ser competitivo. Eu acho que a gente mesmo precisa ter a certeza de que fez o melhor naquilo, né? A possibilidade de não dar certo diminui bastante, né, Anderson? Diminui. E o que os clientes querem? Eles querem alguém que esteja ali abajulando eles. Dedicado, eles querem né? alguém dedicado. Eles querem que alguém que realmente pegue o perfil do que ele está procurando, do que ele quer, do que ele precisa. E vá atrás. Agora, o corretor fica na mensaginha ali, quer visitar... Colando, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nossa, quantas mensagens chegam aqui para mim de outras situações, sabe? Tipo, você vê que a mensagem pronta, né? Agora, quando a pessoa te liga, te escuta, né? Vê o que realmente te convida para um café, para conversar um pouco. É diferente. O teu atendimento já fica lá na frente de todos aqueles corretores que só vão mandar mensagem. Então, só mais um. Então, digamos, quem vai estar à frente é aquele que conversou, aquele que criou um vínculo com o cliente. Relacionamento, né? Relacionamento. Criou um vínculo e manteve o relacionamento. Né? Igual o caso de 1 ano e pouco aí desse cliente que você contou agora, né? Você tem que ir dando biscoitos ao longo do tempo, né?
Eu falo biscoitos, é uma maneira de falar brincando, né? Você vê, né? Todo o trabalho que a gente faz é todo um trabalho assim, meio que de formiguinha, Claro, que ele pode surgir um efeito lá na frente. sim. O que aconteceu comigo há um tempo atrás? Há uns 5 meses atrás, um cliente ligou na imobiliária querendo falar comigo. Mas Anderson trabalha aí, eu quero falar com ele porque ele deixou um cartão comigo no elevador do meu prédio. Daí ele me ligou, mas eu estava em reunião, não podia atender. E daí mas quem que é esse corretor, esse cliente, né? Uhum. Aí eu liguei para ele e ele falou para mim, olha, você teve no meu prédio aqui, se eu não me engano, uns 6, 7 anos atrás. Meu E Deus você do deixou um céu. cartão comigo. Ele guardou o cartão. E era o cartão da Bitec. Eu não sei como que ele foi ainda Conseguiu te achar. atrás de mim. E eu falei, nossa, mas eu Puxa particularmente eu não me recordo. Eu lembro que eu fui no seu prédio, né, umas 3, Uhum. 4 vezes, que tinha um apartamento lá para vender, mas eu nem me recordava mais. Você Que vê? coisa, né? E o cliente E o cliente lembrou de de você. E o imóvel tá ali para vender com a gente. Você vê só? E a venda, isso é interessante você estar falando, eu vou estender até um pouquinho mais o tempo, gente, porque eu acho que é legal isso. Essa perspicácia, esse entendimento de que quando o famoso lead, entra, possivelmente quando você vai mantendo esse relacionamento com o cliente, não é uma venda que acontece agora. Pode Não. acontecer agora? Pode. Mas é bem menos provável, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Então, essa coisa de você fazer a nutrição dos seus leads, é isso que eu queria dizer, eu queria te perguntar, né? Como é que você vê isso? Uma pessoa entra em contato hoje, até você angariar, vender, tá? É um tempo que demora, certo? É um tempo. Então, não tem como você medir essa história de rápido, né? Próximo cliente. Não, você precisa ter poucos, mas conseguir tratar todos. Estou certa nessa linha de pensamento? O que acontece? O corretor de imóveis hoje, ele quer receber o lead e ele já quer ir lá e vender. Mas não é assim. Não, né? Porque a gente vende imóvel no sapato, né? Digamos, ele recebe o lead, mas às vezes ele acaba esfriando aquele lead. Por quê? Por causa da mensagem, porque ele ligou e o cliente não atendeu e já abandonou lá. Só que esse cliente, ele já vem de outras imobiliárias, já fez contato em outras. Sim, talvez não vai lembrar mesmo Digamos, naquele momento. não vai lembrar. Então, o corretor, muitas das vezes, também acaba esquecendo desse cliente. Então, o que acontece? Tem que se trabalhar, tem que se entrar em contato, né? E lembrar tem que ele que nem é você, né? manter o relacionamento com ele. Por mais que às vezes ligue 1, 2 vezes não atendeu hoje. Vou tentar amanhã, depois da manhã. Tem que ser insistente, até uma certa parte também. Sim, tem sim, clientes e clientes, né? Lógico. Muitas das vezes Mas pelo menos cliente até não atender, gosta. né? Exato. Mas, às vezes a gente fica um pouco com receio. Nossa, vou ligar para esse cliente aqui. Mas, de repente, você liga, consegue conversar. Nossa, foi um negócio muito bom. Que bom que eu liguei, né? Sim. Porque deu para ver o perfil certo do cliente, né? Sim. Então, tem tudo isso. Tem que trabalhar o cliente, não vem cliente pronto, né? Não vem cliente pronto. Tem que trabalhar um ano. Não vou dizer assim que já não aconteceu, porque já aconteceu, Mas né? é questão de sorte, mas todos sorte sabem. não dá pra, né? Você está ali na imobiliária, ligou alguém lá e comprou. Pode. Mas é uma coisa bem mais específica, Mas é mais né? difícil. Mas assim, para você ter mais resultado, não só esse resultado, você tem que trabalhar Porque toda a tua isso carteira. que você contou, essa situação, é um ponto fora da curva, né? Não é a regra, né? Não, é uma exceção. É uma exceção. Eu já vi casos do cliente chegar na imobiliária. Quem que é o corretor da BA? Pode me atender? Posso? Eu estou na vez, o que o senhor precisa? Não, eu vi que você tem um terreno lá e eu já vim para comprar o terreno. Meu Deus. Não aconteceu comigo, aconteceu com a minha colega, né? Estava no plantão da vez, não estava em casa, estava lá no plantão. O senhor quer comprar? Qual que terreno que era? Eu, do lado ali, né? A gente está do lado, a gente observa as coisas, não tem como não observar. Tá. Esse terreno aqui, tá disponível sim. Deixa eu ver com o angariador aqui. Tá disponível. Então, eu quero comprar ele.
Ah, mas daí para comprar, daí a gente precisa preencher uma proposta aqui e Meu tal. Deus. Não, tudo Tudo bem. bem, preencha a proposta. Só que daí eu vou precisar de um cheque de sinal. Não, tá aqui o cheque. E falta preparo, não falta preparo nesse caso, Anderson? Olha, então tava ali, digamos, essa Quero comprar, será que você oportunidade. pode me vender? Tava ali essa oportunidade, chegou essa oportunidade e realmente a corretora conseguiu vender. Mas você vê, né, que é tão inusitada É, essa essa forma de foi oportunidade que foi a uma pessoa até forma ficou sem inusitada. saber como Não, trabalhar, né? Porque é tão inusitado, tão é diferente, inusitado, que você nem porque, espera, né? digamos, uma loja, uma mercearia, você vender, eu quero estar. Agora, para um imóvel, a pessoa chegar já preparada, eu vim para comprar, tá Quanto aqui é o daquele cheque. cheque, né? É, a pessoa fica, realmente, o corretor até leva um susto. Nem vamos Aconteceu, criticar, né? aconteceu, pode acontecer em outras Mas não dá para imobiliárias, contar com não dá isso para como contar regra. com isso. Precisa trabalhar. Tem que contar assim da forma, vamos trabalhar esses clientes que a gente tem. A imobiliária não mandou nenhum cliente para a gente hoje, não mandou nenhum ontem, não veio nenhuma ligação. Ah, vou embora. Não, pega essa carteira ali, Dá uma lista, dá uma ligada liga para as para eles, pessoas. faz com que eles lembrem de você, né? Uhum, é Pede lógico. indicação. Ah, sabe que tem um conhecido que mora naquele prédio, tem um apartamento à venda. Vai lá fazer uma visita. Vai lá, pede informação e eles passam, É, vai visitar sabe? uns imóveis, né? Porque às vezes também é bom conhecer os imóveis dos outros. Pô, já liguei, já não tem lead, já não tem nada, vou pegar umas 3, 4 chaves aqui, vou dar uma É, visitada que eu nos imóveis, já, né? já vi, né, de tudo. Então, tinha corretor que, numa certa época, ia lá, não dei ligação nenhuma, vou embora. Mas por que que não pegava o próprio celular com tanto cliente Sim, que já sim. recebeu nessa vida inteira? Impossível que não vai encontrar um cliente ali para se trabalhar, É, para tentar achar um ligar, imóvel. conversar. Eu tinha época lá, não, hoje eu só vou mexer só com angariação. E teve umas ocasiões lá que eu tava com 6 ou 7 propostas, assim, sabe? Todas Sequências. assinadas, tudo para ser assinado, na verdade, né? Mas que já estavam fechadas, tava tudo em trâmite. Então era coisas assim que eu fazia que valia muito a pena. E graças a esse esforço é onde que eu estou hoje. E é isso que você tenta passar para sua equipe hoje. É isso que Coisa eu boa, né? almejo, né? É. Tá certo que muitos também não dependem muito da corretagem, igual a gente, mas se esforçam, corre de atrás. Uma Ai, hora mas ou eu outra falo uma coisa acontece. assim, eu não sou corretora de imóveis, todo mundo sabe, né? O nosso negócio é marketing imobiliário. A UNA é uma rede imobiliária, né? A UNA é a associação, por si só ela também não vende nem comercializa, mas eu não vejo nessa história de 15 anos trabalhando com esse mercado, o corretor que é bom, empenhado e que faz um trabalho, eu não vejo nenhum mal de vida. Não, Não tem. Eu não conheço, não. pelo menos, que esteja com dificuldade financeira, né? Não estou nem É, dizendo. às vezes pode ser lá que numa determinada ocasião ele passe por período assim que, digamos, poxa vida, Um bateu pouquinho na mais seco, trave. é. Poxa vida, não deu certo, cai. Mas ele tá com a sua casa, geralmente, seu Mas, carro, a família bem estabelecida, tá indo bem, né? Então você sim, vê o corretor que é bom. Por isso que eu falo, eu quero falar o seguinte, não é que uma pessoa é melhor do que a outra, eu quero dizer que a profissão é uma profissão bastante promissora, que quando com bastante dedicação você uhum, consegue resultados muito bons. Melhor, exatamente. inclusive, do que muitas outras profissões, né? Exato. Então, assim, mas precisa, como em qualquer coisa na vida, se dedicar e ser Precisa dedicado da em tudo, né? dedicação. Se você não tiver dedicação, se você não tiver tempo para isso, não é aquele biquinho que você vai fazer Não. meio-dia em meio-dia por Meio-dia você é dia, corretor, meio-dia não. você é Uber. Não, né? Não, não vai. Já aconteceu de entrar gente lá que fazia Uber e queria trabalhar de corretor. Tá, vamos ver no que dá, né? Uhum. Numa dessa pode ser que A dê pessoa opte por certo. corredor, por ser corretor, né? Pode ser que dê certo, mas enfim, aí começa a misturar uma coisa com a outra, Não aí eu funciona. precisava da pessoa, não, né, nem responder uma mensagem, não responde, aí Não vai dar certo. não dá. Anderson, parabéns pela magnífica. Obrigado, 6 anos, hein? Que venham sim, mais 6 e mais com 6 e mais certeza. 6. Né? E junto com a UNA, que você faz parte dessa família, né? A gente fica muito feliz em ter você aqui.
A toda a equipe também, né? Parabéns pelo sucesso, Obrigado. pela nova aquisição, pela nova sede. Quem sabe aí os planos futuros aí, você conta pra gente na sequência, né? Claro, claro, será o maior prazer. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Vamos fazer o nosso famoso brinde aqui com a nossa água, tá, gente? Isso aqui não é igual o Jô Soares, é água. Obrigada. Imagina. Prazer ter você aqui com a Eu gente. que agradeço. Gente, tá aí mais um episódio da Una TV. Hoje o Anderson, da Magnífica Imóveis, que fica lá no Santa Quitéria. Se você quiser conhecer mais, é só manter contato. Entra no nosso site, unaimoveisconectados.com.br, vai lá em associadas, você vai ver, né, todas as nossas associadas, inclusive a Magnífica. Você pode manter contato, conhecer um pouco mais dessa história, dos imóveis, enfim. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.